Vamos lá, meus caros. Intercept Brasil. Genocídios são mais comuns do que você pensa. E restringir a definição do que é ou não genocídio beneficia um lado só: os estados genocidas. Texto do Alonso Gurmendi. Vamos entender aqui direitinho. Desde o início da represália israelense contra o Hamas em Gaza, há muito debate sobre o que é genocídio. Já se sabe que a África do Sul atualmente está processando o Estado de Israel por genocídio na Corte Internacional de Justiça, o CIJ. Para muitos, a acusação é exagerada. Na minha primeira coluna para o Intercept Brasil, eu queria refletir sobre o que é genocídio e por que é tão difícil definir esse termo. Vamos lá, gente, vamos fazer que nem o L. Silva, vamos fazer uma contribuição aqui para a gente continuar tratando desses assuntos. Em termos simples, genocídio é o assassinato ou atentado grave contra a integridade física e mental de membros de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso com a intenção de destruí-lo, no todo ou em parte. A ideia é simples, mas a sua aplicação é complexa. Normalmente os genocidas não andam pela rua falando: "Oi, eu estou cometendo genocídio". A prova dessa intenção especial de destruição, então, requer uma interpretação por parte das cortes baseadas na conduta. A maioria dos países do mundo já cometeu genocídio. Na jurisprudência, porém, o CIJ tem determinado que essa intenção só pode ser encontrada quando é a única inferência razoável da conduta analisada. Então, para o CIJ, não seria genocídio se o ato suspeito pode ter ocorrido com a intenção de evangelizar os povos indígenas, ou faz parte de um programa de planejamento familiar, ou, no caso israelense, faz parte de uma operação militar para destruir o Hamas. Vocês entenderam? É uma desculpa. Não existe motivo algum para o CIJ ter decidido esse padrão e não outro mais flexível. Foi uma simples escolha por parte da maioria. De fato, nesse tempo, o juiz brasileiro da corte, Antônio Augusto Cansado Trindade, protestou contra a decisão numa famosa opinião discordante. Na sua avaliação, o CIJ tem insistido em prosseguir a nível de prova demasiado elevado para a determinação da ocorrência do genocídio. Para o famoso juiz mineiro, a decisão da corte milita contra o bom exercício da função judicial internacional. Mais comum do que você imagina. Qual seria o incentivo para estabelecer essa definição? O genocídio é entendido pela nossa sociedade como o crime dos crimes, o maior ato criminoso da humanidade. Sendo assim, não é qualquer coisa que pode ser um genocídio. O genocídio no imaginário popular não é frequente, aconteceu só no Holocausto e em Ruanda, mas isso não é verdade. Genocídio é comum, de fato, a maioria dos países do mundo já cometeu genocídio. O Brasil, por exemplo, cometeu genocídio contra os povos indígenas da Amazônia nos anos 1960. O Peru, o meu país, cometeu genocídio contra o povo Matzé também nos anos 60. Porém, segundo a definição do CIJ, esses não são genocídios porque seria razoável concluir que os nossos países não prosseguiram a destruição da população indígena, mas só o seu desenvolvimento e aculturação na sociedade moderna. A matança não seria, então, a única inferência razoável da conduta brasileira e peruana. Obviamente, isso é absurdo. Por que, então, o CIJ escolheu esse padrão? Pense em todos os outros genocídios ocorridos na política internacional e doméstica das grandes potências. O tráfico de escravos foi um genocídio. O colonialismo na África foi um genocídio. A bomba atômica foi um genocídio. Quem merece proteção é a vítima do genocídio, não o Estado genocida. Por exemplo, em 1951, um grupo de afro-americanos apresentou uma reclamação na ONU contra os Estados Unidos, acusando-os de genocídio pelas políticas de segregação e ódio racial contra o povo afro-americano, chamado We Charge Genocide. Nós acusamos o genocídio. A segregação racial nos Estados Unidos foi um genocídio? Ou será que todos esses exemplos podem ser inferidos razoavelmente como outra coisa? A definição estreita de genocídio protege a comunidade internacional e, em especial, as grandes potências, de acusações constantes de genocídio. Para alguns, isso é bom. A Organização de Memória do Holocausto, Yad Vashem, por exemplo, acredita que se tudo é genocídio, nada é genocídio. Mas a ideia de que genocídio é infrequente, que é um crime especial, não condiz com a realidade. Na realidade, nesse momento, existem muitos genocídios ocorrendo simultaneamente no Sudão, em Tigré e, sim, em Gaza. Quem merece proteção é vítima de genocídio, não o Estado genocida, porque, na realidade, é o inverso. Se nada é genocídio,
nada é genocídio, meus caros e minhas caras. Bom texto do Intercept, bem didático, um texto opinativo, né? E para a gente poder acompanhar. Vamos lá, meus caros, minhas caras, vamos seguindo aí para a gente poder seguir e ficar por dentro de tudo. Cara, é incrível como as pessoas, tipo, você manda um bagulho para elas, elas não entendem, né? É uma coisa muito louca isso aqui. Deixa eu ver aqui um bagulho só pra gente seguir aqui. Vão curtindo e vão compartilhando, meus caros, minhas caras. Vamos lá pra gente poder seguir e não perder nada, meus queridos e queridas. Vamos lá pra gente poder ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada. Fala, galera que tá entrando aí na live, ajudem com um Pix, ajudem com um Superchat, precisamos da ajuda de vocês pra gente poder acompanhar e ficar por dentro de tudo, meus caros, minhas caras. Só um minutinho, gente. Peraí. Só pra gente poder ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Deixa eu seguir aqui pra gente poder fazer bem o trabalho. Uma reportagem importante sobre a Igreja Universal do Reino de Deus lá no site do Intercept Brasil também. Gritos, ameaças e pressões. Igreja Universal é acusada de quebrar o sigilo e manter em cárcere privado pastores suspeitos de vender boletos de doações. O repórter dessa matéria é o Gilberto Nascimento, que é o maior especialista em Universal no Brasil. Escreveu um livro chamado O Reino, que menciona uma reportagem minha sobre os cômodos do Edir Macedo no Templo de Salomão. Vamos ler juntos. O Intercept Brasil teve acesso a um processo trabalhista em que o ex-pastor afirma que a igreja conduziu uma investigação própria. Religiosos teriam ficado 8 horas retidos, além de terem sido obrigados a entregar celulares e senhas bancárias, meus caros e minhas caras. Segundo a denúncia, a Universal quebrou sigilos por suspeitar que os religiosos estariam desviando dinheiro de boletos de doações de fiéis para colegas de outros templos que não conseguiam atingir as metas de arrecadação. Essas metas de arrecadação variam em cada templo de acordo com tamanho e localização. Os religiosos que se destacam têm recompensas, como aumento salarial ou apartamentos e carros luxuosos. Quem não consegue vai para igrejas menores e afastadas, de acordo com as denúncias. Um boletim de ocorrência aberto pela própria igreja também dá detalhes de como ocorre a suposta fraude. Acusações corroboram com outras denúncias que já haviam sido feitas por ex-pastores sobre a pressão para que os religiosos baterem metas de arrecadação de doações dos fiéis. Fazia frio em São Paulo. Adoro matérias assim, são narrativas, né? Fazia frio em São Paulo na madrugada do dia 24 de maio de 2023. Vamos lá, gente, superchats pra gente contar essa história. Quando os telefones de 60 pastores da Igreja Universal começaram a tocar em diferentes regiões do estado. Do outro lado da linha, bispos convocavam seus subordinados às pressas, com suas esposas, para uma reunião ainda cedo na Catedral da Avenida João Dias, na zona sul da capital. Não sei se vocês já passaram por lá, essa catedral é gigantesca da Universal. A pressa era tanta que vários coordenadores levaram os pastores em seus próprios carros. Assim que chegaram lá, os pastores foram levados para o terceiro andar e as esposas para o 10º. Todos foram obrigados a entregar os telefones celulares e bolsas. Ficaram ali no cárcere privado por um período de 8 horas, segundo a denúncia que consta em um processo trabalhista de Carlos, ex-pastor da igreja, que o Intercept Brasil teve acesso ao processo. A Universal, de acordo com Carlos, obrigou religiosos a fornecer também senhas bancárias para que os membros da igreja vasculhassem movimentações financeiras de cada um deles. As mulheres permaneceram trancafiadas numa sala, ele contou, enquanto os esposos pastores se submeteram a uma longa reunião de persuasão para que compartilhassem seus extratos bancários, vez que os celulares já são automaticamente violados por um programa estrangeiro. Na ação judicial, Carlos pediu uma indenização por danos morais e materiais e alega que foi obrigado pela igreja a realizar uma cirurgia de vasectomia aos 20 anos de idade, mas perdeu em primeira instância e recorrerá agora no Tribunal Regional do Trabalho. Procurado pelo Intercept, Carlos preferiu não falar
porque o processo ainda corre na justiça. A Igreja Universal do Reino de Deus também não respondeu aos questionamentos do Intercept. Venda de boletos para cumprir metas de arrecadação. Segundo a denúncia do ex-pastor, a Universal quebrou sigilos de religiosos por suspeitar, depois de investigações internas, que vários deles estariam desviando dinheiro de boletos de doações de fiéis para colegas de outros templos que não conseguiam atingir as metas de arrecadação. O bispo Renato Cardoso, hoje o segundo homem da hierarquia da igreja e sucessor de Edir Macedo, chamou o caso de investigação, entre aspas, na reunião no dia 24 de maio, segundo relatos que constam no processo. O bispo Júlio Freitas, o outro genro de Macedo, também estava nessa mesma reunião. Foi pedido para que eu acompanhasse o advogado e pastor do Marcelo, o Marcelo Serrete Bianco, para uma sala onde ele dizia que precisava abrir todas as minhas contas e dar as senhas de tudo, celular, iCloud, e que a igreja continuar acreditando e confiando na minha pessoa, eu precisava abrir tudo. Fui mostrando todas as minhas contas e não tinha nada, o ex-pastor relatou.